Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Lucas, capítulo 17, de 7 a 10. Vamos deixar aberto, daqui a pouco a gente vai ler, mas deixem aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua graça e teu cuidado em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por esse momento de louvor dirigido a ti. Te damos graças, Senhor, porque tem reunido o teu povo aqui nesse ajuntamento santo para te glorificar, Senhor, e para receber de ti a edificação da tua palavra. Então abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais nesse momento, para que possamos compreender a tua palavra e glorificar o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nos estudos anteriores da série O Discípulo que eu estou fazendo aqui, no primeiro estudo nós vimos a diferença entre o Evangelho do Reino, cujo fundamento desse Evangelho do Reino é o senhorio de Cristo, e falamos também sobre esse Evangelho moderno, humanista desse mundo, onde quem é o Senhor, quem é o dono é o próprio ser humano. Nesse Evangelho moderno que está tão comum nas igrejas de hoje, o homem acaba sendo o centro de um espetáculo. No segundo estudo, nós vimos a submissão do discípulo ao Evangelho do Reino. E aí nós falamos sobre o reconhecimento de Cristo como o Senhor de todas as coisas, como o autor de todas as bênçãos, e por ele ser assim, deve ser seguido do discípulo a submissão a ele, como Senhor das suas vidas. Então, quando nós cremos na primeira parte, o Senhor como Senhor, e nós não vivemos a segunda, ou seja, nós não nos submetemos a ele, nós estamos laborando em erro. Então, nós falamos que havia uma moeda com duas faces. Numa face estava o senhorio de Cristo e na outra face a nossa submissão a ele. Então, essa é a moeda que é aceita no reino de Deus. Mas no estudo de hoje, nós iremos falar agora não diretamente sobre o senhorio de Cristo, não sobre a submissão, nós vamos falar sobre os servos do reino. Nós vamos ter outros estudos ainda dentro desse tópico. E nós vamos falar sobre os servos do reino, ou seja, os discípulos, nós, em sua autoavaliação. Olhem bem, a sua autoavaliação mais notória. Qual é? É o reconhecimento da sua própria inutilidade. Isso parece meio contraditório, porque a tarefa do servo é ser útil e não inútil. No entanto, é assim que o Senhor Jesus nos ordena que vejamos o nosso papel de servos no reino. Então, abrindo em Lucas 17, versículos 7 a 10, está escrito assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos entender um pouco o texto e o contexto, porque esse texto é um pouco mal interpretado, dependendo da maneira como você o vê. Então, comecemos com o texto dessa noite. Há muito aqui, meus irmãos, a aprender sobre a avaliação pessoal que o discípulo deve ter de si mesmo no reino de Deus. Essa passagem aqui de Lucas 17 é conhecida por muitos como a parábola dos servos inúteis. Tem gente que chama de parábola, tem uns que dizem que é apenas uma ilustração, e ela só aparece no Evangelho aqui de Lucas. E é uma passagem bem pequenininha, ela só tem 2 personagens,
E nessa ilustração nós temos um senhor que parece um pouco, ou pelo menos aparenta, estar indiferente ao trabalho do seu servo. E essa passagem, ela tem sido, por muitos ao longo do tempo, tomada como algo um tanto ofensivo. Não é uma passagem que dá muito ibope, não é muito pregado, não é muito conhecido. Mas muitas das vezes as pessoas entendem dessa forma porque elas têm um entendimento muito fraco, muito raso do texto. E eu já quero iniciando dizendo que essa parábola, ela é centrada, vejam bem, na avaliação que o servo deve fazer de si mesmo, em termos do seu serviço. Ela não está centrada na atitude do senhor desse servo, do amo deste servo, tá? Então vamos tentar entender essa passagem aqui. Bem, para nós entendermos essa passagem, nós temos que ver o contexto logo imediato, anterior, no qual essa passagem está inserida, para que nós possamos compreendê-la de maneira mais correta, né? Vejam, Lucas, ele está descrevendo o Senhor contando essa pequena, essa curiosa ilustração, logo depois que ele ensinou seus discípulos sobre a necessidade de perdão. E é meio estranho, porque o contexto é de perdão. Olhem aí no versículo anterior, versículos 4 e 5. Lucas 17, 4 e 5. Diz assim: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ok? Lembrando que no versículo 3 ele já tinha chamado a atenção, ele diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí no 4 ele vai dizer isso daí, e se ele fizer isso 7 vezes no dia, vindo arrependido, perdoa-lhe. Em resposta, os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. E é uma passagem meio curiosa, não é? Por quê? Porque não é bem consenso entre os estudiosos, meus irmãos, qual o motivo exato pelo qual seguiu-se a essa passagem de perdão, justamente a parábola dos servos inúteis. Ela parece meio deslocada aqui, né? Mas o que nós podemos depreender desse texto, no contexto, é que a necessidade de liberar perdão, ela está diretamente ligada à parábola do servo, desse servo inútil, né? Vejam bem, o Senhor Jesus, né, ele está dizendo que o perdão que o cristão tem que outorgar ao seu irmão que se mostra arrependido, ele não pode ser limitado pelo número de vezes. Não é só uma vez, não é 2 vezes. Então ele não está colocando um período, uma quantidade de vezes determinada. Se houver arrependimento, a ordem do mestre é perdoe, tá? Essa ordem, ela é difícil, ela é quase impossível de ser obedecida cotidianamente. Por quê? Porque é difícil perdoar. Uma vez, no mesmo dia a pessoa pecou de novo, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. É quase impossível no cotidiano do dia a dia você obedecer isso dessa forma. E os discípulos, ouvindo as palavras do Senhor, o que eles pedem? Pedem aumento da fé, aumenta-nos a fé, aqui no versículo 5. E é um pedido, meus irmãos, legítimo. Legítimo, por quê? Porque é necessário muita fé em Deus para perdoar a mesma pessoa tantas vezes no mesmo dia, né? Então, se é difícil perdoar uma vez ao dia, que dirá 2, 5, 7 vezes? É difícil? É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. E a ordem do mestre é perdoa-lhe. Os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé, porque não é uma coisa simples que o Senhor está mandando nós fazermos, né? É fácil? Não, não é. Mas a ordem do mestre é que perdoemos os que se achegam a nós em arrependimento, tantas vezes quantas forem necessárias. E claro, ele está falando de arrependimento. Se não houver arrependimento da parte do ofensor, não há como perdoar. Mas a mensagem não está centrada aqui na questão do perdão. Mas só para contextualizar, meus irmãos, se 7 vezes no dia já é praticamente impossível para nós,
Em Mateus 18, 22, o Senhor é ainda mais enfático quanto à necessidade de perdoar. Ele vai dizer lá: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, ou seja, se em 490 vezes aquele que pecou contra ti vier pedindo perdão e arrependimento, você vai ter que perdoar. Está dizendo aqui, olha, é impossível, os discípulos estão dizendo, é impossível obedecer perfeitamente isso daqui, então o Senhor aumenta-nos a fé. É preciso muita fé para obedecer. É interessante que eles pedem, aumenta-nos a fé. E aí, em resposta a essa preocupação dos discípulos, ao pedir mais fé, o Senhor Jesus, ele conta uma outra historinha, né? Ele ensina que a fé genuína, mesmo que pequena, é capaz de tornar o impossível possível na vida do discípulo. Confiram aí o versículo 6. Eles pediram, aumenta-nos a fé. E no versículo 6, olha a resposta do Senhor a esse pedido. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Puxa, mas eles estão falando contexto de perdão, eles pedem fé. Você diz, se a fé de vocês for tão pequenininha, mas genuína, vocês podem até mandar essa moreira aqui ser arrancada, ela se arranca e ela se joga no mar. Qual o sentido desse verso, meus irmãos? Se é possível ordenar uma amoreira, a amoreira é uma planta que tem uma raiz muito profunda. Se é possível ordenar que ela se arranque da terra e se lance ao mar, que aos olhos humanos é algo impossível, mesmo com uma fé pequenina, como um grão de mostarda, mas uma fé genuína, também é possível perdoar o seu irmão que se mostra arrependido tantas vezes quantas forem necessárias. Entenderam a ideia? É essa a ideia aqui. Tá? Então, com a fé, mesmo que pequena, é possível perdoar. Estão pedindo aumento-nos a fé e está dizendo, olha, mesmo com uma fé pequenininha, vocês podem fazer o impossível possível. Vocês podem perdoar. Ele está dando uma ordem, perdoa-lhes. Então, da necessidade de perdoar, ele já emenda a parábola aqui do servo inútil, né? Ou seja, da necessidade de perdoar, ele fala sobre o poder da fé, e logo em seguida, ele entra na questão do servo, né? Há uma lógica que o Senhor está seguindo aqui, meus irmãos. Então, vamos agora, nesse contexto, vamos aplicar a questão da parábola aqui que nós lemos, né? Então, vamos começar com um dos dois personagens. Tem dois, só tem o senhor, o patrão, o amo e o servo, tá? Não tem muita coisa aqui não. Então, vamos começar com o patrão. Muitas pessoas acham que, ao ler essa passagem aqui, que esse patrão, esse amo, esse senhor, ele é um senhor mal agradecido. Será que ele é um senhor mal agradecido? Então, notem que depois do Senhor falar sobre fé, e essa fé seria suficiente para executar aquela difícil ordem de perdoar, parece que o Senhor Jesus, ele muda de tom, muda de conversa, e ele pergunta dos seus discípulos o seguinte, se você tivesse um servo, do versículo 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Então ele está perguntando se algum daqueles discípulos convidaria o seu servo, ao terminar os afazeres do dia, a se assentar à mesa e ser servido. Nenhum ia fazer aquilo, Antes ia dizer, prepara a minha ceia, te cinge, ou seja, te ajeita, te apronta e depois vem servir-me. Eu vou comer e beber e no final, quando você tiver retirado tudo, aí você poderá comer e beber. É o versículo aqui 8. É claro que nenhum dos presentes ali faria tal coisa, porque não era costume na época, O pensamento seria mais ou menos assim, se eu sou o amo, é eu que tenho que ser servido primeiro. E essa deve ter sido o pensamento que passou pela mente de todos os discípulos. E aí o Senhor termina perguntando acerca do Senhor e amo daquele servo. Aí diz assim, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É uma pergunta aqui retórica.
Por quê? Porque a resposta é óbvia para todos naquele contexto. E a resposta é um retumbante não tem que agradecer. Mas tem uma certa dificuldade aqui, então vamos deixar mais claro essa parábola na linguagem de hoje, né? E aí talvez mostre bem claramente a situação. Imagine que você tem uma empregada, e eu vou usar o termo correto, tá? Empregada, alguém cujos serviços foram empregados a outra em troca de um salário. Tem gente que hoje em dia que não gosta nem de usar o termo empregada porque é ofensivo. Não, nossa secretária do lado. Não, vamos usar o termo correto aqui. Tá? Então, essa empregada, ela é contratada para manter os serviços domésticos de um certo patrão. E essa empregada, pela manhã, ela já lavou a roupa, já varreu a casa, arrumou os quartos, deu banho no cachorro, lavou a garagem, passou a roupa e ainda sobrou algum tempinho. O seu patrão a observa nos afazeres de limpeza, ele percebe que os afazeres de limpeza estão finalizados e ainda nem é meio-dia. E o que acontece agora, né? Será que a empregada, ela será chamada para tomar o lugar à mesa, né? Onde ela será servida pelo patrão em agradecimento pelos bons serviços que ela prestou naquela manhã? Vai acontecer isso? Será que o patrão se sente em dívida para com ela e constrangido a convida à mesa? Sabe que isso acontece todo dia? Será que o patrão, ele vai servir a mesa, vai cozinhar e vai chamar a empregada, ela senta e ele serve ela primeiro, depois do seu trabalho matutino? Algum chefe, algum patrão faria isso? Não, meus irmãos. Por quê? Porque ela terminou seu trabalho matutino, mas ainda não terminou de todo. Ela sabe que o seu trabalho ainda tem demandas. Ela vai preparar o almoço, ela vai preparar a mesa, vai pôr a mesa, ela vai servir a mesa, servir a sobremesa. Uma vez servido e satisfeito, o que o patrão fará? É obrigado a agradecer pelos serviços empenhados? Não, ele não é obrigado a agradecer e nem se sente constrangido por não fazer. Ele pode agradecer? Pode agradecê-lo, fazer isso por cortesia, por etiqueta, mas não por obrigação. Os irmãos estão entendendo aqui? Ofendeu alguém aqui? Vai ofender mais, tá? Porque o texto é mais ofensivo ainda. Aquele patrão, ele não é um senhor mal agradecido, como alguns gosto de pensar, principalmente agora, no reino do politicamente correto. Aquele patrão está ciente que fez parte de um contrato de trabalho com a empregada. Ela o serve em troca de um salário. Ela não está servindo em troca de elogios ou reconhecimentos. Mesmo a empregada, ela sabe que não fez nada além do que estipulado em seu contrato. É exatamente essa ilustração que o Senhor está usando ali para os seus discípulos. Está claro? Mas podia dizer um obrigado. Não tem problema, ele pode dizer obrigado. Mas ele não é constrangido a isso. Ele não é obrigado a dizer obrigado. Há um contrato de trabalho. Ok? Então nós não temos aqui um senhor mal agradecido. Vamos adiante, né? Vamos agora para o outro personagem, vamos para o servo. Será que esse servo, ele ficou melindrado com essa atitude do seu senhor, né? Será que ele é um servo melindrado? Qualquer coisa ele se ofende? Então, vamos notar uma coisa aqui, meus irmãos. Primeiro, os discípulos estavam perguntando até quantas vezes deveriam o quê? Perdoar. Tá? Lucas registra que o Senhor lhes ordenou, naquela ocasião, em Mateus ele até amplia isso, que até 7 vezes. 7 vezes. Isso está falando no contexto só de um dia, né? Talvez tenha passado pela cabeça de alguns discípulos alguma coisa assim, 2 vezes, 3, 7. É meio difícil, né? Mas eu acho que eu consigo perdoar pelo menos 2 vezes. E olha, eu consigo perdoar, eu sou o cara. 7 vezes difícil, mas eu acho que 2 dá. E quando eu terminar, eu vou até contar para o mestre que eu consegui perdoar 2 vezes. Se esse foi o caso, e alguns comentaristas dizem talvez tenha sido esse o caso, dá para entender a sentença final do Senhor Jesus, porque no versículo 10,
ele parece responder justamente a essa situação. Ele diz assim: assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que foi ordenado anteriormente? Perdoar. Pois que foi ordenado, perdoar seu irmão quantas vezes forem necessárias. E ao fazê-lo, não achem que fizeram demais. E digam para vocês, somos inúteis. E é aqui que a história começa a ficar boa, né? Aqui devemos nos perguntar, a quem os servos devem dizer que são inúteis? Né? Meus irmãos, eles devem dizer a si mesmos. Eles devem se autoavaliar em termos dos seus serviços como inúteis. Vejam bem, eles reconhecem a sua inutilidade. Eles têm que reconhecer que eles são inúteis. Puxa, mas inútil, que palavra horrível. Como diz às vezes minhas filhas, que bad, né? Que ruim, essa palavra é para acabar, né? Acaba com a autoestima de qualquer um. Eu já estou para baixo, e esse homem ainda vem dizer que eu tenho que me considerar um inútil. E isso daí são os gurus de autoajuda de hoje em dia que gostam de dizer assim: você nunca tem que se considerar para baixo, sempre para cima. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, ele não é guru, ele não é coach, ele não está interessado em nos fazer nos sentirmos bem polindo o nosso ego. Ele não está interessado em nada disso. O interesse do Senhor Jesus para com seus discípulos é que eles sejam santos, irrepreensíveis e estejam prontos a cumprir as suas ordens. Essa é a ideia aqui do texto. Entendam bem, ainda que a palavra inútil seja forte, há um princípio aqui envolvido, tá? E esse princípio é o que o Senhor quer nos ensinar. Ou seja, o servo, o escravo, eu vou falar isso em outra pregação, ele está à disposição para servir e não para ser servido. E ao servir, ele não faz nada além do que se espera dele. Esse é o princípio. Como servos, nós estamos aqui para servir em termos de serviço. E o seu serviço não lhe dá qualquer direito sobre o seu Senhor. Seja elogio, seja reconhecimento, seja até a obrigação de chamá-lo a sentar-se à mesa. Na melhor das hipóteses, o servo só faz aquilo que deveria fazer, que lhe foi ordenado. Ok? Mas vamos adiante, vamos aprofundar um pouco a palavra inútil, porque tem gente que ainda, né, se ofende e se ofenda mesmo. A palavra inútil, em grego, akreios, ela é um pouquinho diferente do que nós entendemos por inútil hoje, tá? Mas inútil continua sendo uma palavra ofensiva para a nossa geração melindrosa. Ela significa, no original, algo que não serve. É inútil. Mas também significa algo que não dá lucro. Não dá lucro. Deixa eu explicar aqui com uma ilustração. Acho que fica melhor para a gente entender a questão de inútil, né? Veja bem, a melhor forma de entendê-la é você pensar em alguém que tem uma nota de R$10 e ela deseja trocar essa nota de R$10 por 2 notas de R$5. E ela acha que ao fazer isso, ela aumentará o seu montante de dinheiro por ter 2 notas no lugar de uma. Já viram criancinha fazendo isso? Né? Você diz assim: olha, troca tua nota de R$10, eu te dou 3 notas de R$1. E ela fica toda feliz achando que porque ela tem 3 notas, ela tem mais dinheiro. Então, a ideia de inútil é justamente isso daí. Você troca uma de 10 por 2 de 5 e isso não te dá lucro, né? Ainda que possa, em alguma situação, ter serventia, ter 2 notas de 5 no lugar de 10, o fato é que isso não te trouxe o quê? Lucro. É uma operação inútil em termos de você aumentar o seu capital. Está claro até aqui, meus irmãos? É esse sentido, é nesse sentido que o Senhor está empregando a palavra inútil para os seus servos. E aqui, por favor, preste atenção, não é o amo que está chamando o servo de inútil. Não é o amo que está chamando o servo de inútil, né? E sim, o servo deve dizer a si mesmo após completar o seu serviço diário: somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Está claro?
Então é esse o sentido aqui de ser inútil. Então nós temos que ter muito cuidado ao interpretar esse versículo, né? Notem que o servo, ele está fazendo o seu trabalho. Ele se ocupou da lavoura, ele cuidou do gado do seu amo. Depois de voltar do campo, ele preparou a ceia, se cingiu, serviu a mesa, e só no final ele recebeu permissão para ir jantar. Então esse servo, ele não é um completo inútil no sentido de ele ser uma pessoa imprestável, um peso morto, aquela pessoa escorona. Não é esse o sentido de ser inútil aqui. O seu amo não o chama de inútil. Então essa não é a parábola do servo inútil, é a parábola do servo que reconhece como inútil do cumprimento do seu dever. Esse servo aqui, ele é tudo menos inútil. Está claro aqui, meus irmãos? Então não pensemos que o servo está sendo chamado de imprestável, de inútil, no sentido que ele não faz nada. Não é esse o caso. Está ok aí? Muito bem, né? Mas tem uma outra parábola que a gente não vai entrar aqui, que é a parábola dos talentos. Ali sim o Senhor chama um servo mau e negligente de inútil. Ele recebeu um talento e ele escondeu o talento ali na terra e depois devolveu e ainda injuriou o Senhor que lhe deu o talento. E o Senhor vai dizer para ele terrivelmente, se o seu Deus permitir, a gente vai ver isso aqui também nessa nossa linha de pregação. Ele diz assim: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí é forte, porque aí já é o Senhor dizendo assim: é inútil, ele não traz lucro, ele não fez nada, ele não serve, lançai-o fora. Então, se o Deus permitir, nós vamos ver essa parábola em outro momento, tá? Mas lembre-se, há aqueles que são de fato inúteis para o Senhor, e esses serão lançados fora. E há aqueles que são úteis, mas para os quais o Senhor diz assim: chamem-se a si mesmos de inúteis. Tá ok? Então vamos voltar de novo ao contexto, né? Unindo agora todas as ideias desde o início. O Senhor Deus é quem nos dá a graça de perdoar. É Ele quem efetua em nós o querer perdoar e a capacidade de realizar o ato de perdoar. E isso por meio da fé, que não vem de nós, é dom de Deus. E mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda vindo da parte de Deus, meus irmãos, é suficiente para nos capacitar a cumprir as ordens do Senhor Deus. Ok? Mas se você consegue perdoar o seu irmão, essa boa obra que você está fazendo não decorre da sua própria bondade e generosidade. Decorre? Não decorre, não. O fato do servo obedecer às ordens de trabalhar para Deus decorre da própria graça de Deus agindo na vida daquele servo. Ou seja, em outras palavras, o servo, ele não acrescentou nada genuinamente seu à obra do próprio Deus. É como assim, ele só trocou 10 por 2 notas de 5. É nesse sentido aqui de inutilidade. Então o seu trabalho é inútil, por assim dizer, ou seja, não rendeu um lucro concreto. Está claro aqui, meus irmãos? Então, quando o servo ele se lança ao serviço, ele faz apenas o que dele se espera, a que foi ordenado. E é assim que o Senhor Jesus, o nosso Rei, nos ordena ver os nossos próprios serviços, frutos dos nossos serviços. Ou seja, servir em humildade. E quando nós servimos, vendo que os frutos dos nossos trabalhos não vêm da força do nosso braço, mas vêm da graça de Deus agindo em nós, aí sim nós temos um remédio eficaz para nos afastar de alguns perigos que rondam a nossa alma. Está claro aqui? Está sendo claro, meus irmãos? Então, nessa passagem, o critério pelo qual o discípulo deve avaliar o seu serviço no reino, o seu status de servo é: sou inútil, não fiz nada além do que me foi ordenado. Esse é o nosso critério. Eu troquei apenas a nota de 10 por 2 de 5, como me foi ordenado. Eu não acrescentei nada ao meu Senhor, nem as notas de 10 eram minhas, eu recebi dele. Então essa é a avaliação correta que o servo do reino deve ter acerca dos seus trabalhos. Ok? Muito bem. E aí vamos para a parte prática aqui, né? Em termos práticos, por que o Senhor está nos estimulando, após terminarmos um serviço, falar isso para nós? Olha,
eu sou servo inútil. Por que está nos estimulando? Tá? Ele não está colocando uma fórmula mágica, não. Tá? Você fez alguma coisa, você fala, olha, eu sou o servo inútil. Ele não está nos dizendo isso, isso é vã repetição, isso é o que os pagãos fazem nas suas rezas. Então, o Senhor não está falando isso, longe de nós pensarmos tal coisa. O veredito que o servo deve ter acerca de si mesmo tem 2 nobres benefícios. Primeiro, é repreender toda a altivez, todo orgulho próprio pelos resultados do seu trabalho. E segundo, é ensinar humildade ao servir. Ok? Vamos ver rapidamente esses 2, porque eu quero terminar ainda com uma conclusão desse texto. Então, primeiro propósito, considerar-se inútil é remédio eficaz contra o orgulho pelas obras realizadas. Vamos voltar ao servo. Ele trabalhou no campo, ele cuidou do gado, ele preparou a ceia, ele serviu o seu senhor, fez um excelente trabalho. A parábola não fala nada acerca do estado de espírito daquele servo, se ele fez com alegria, se ele fez murmurando, se ele fez só por pura obrigação. Era o trabalho dele e ele o fez muito bem, ok? Porém, e aqui voltando agora para nós, meus irmãos, perante um trabalho árduo que nós concluímos, não é improvável, né, que alguém se sinta não só recompensado pelos frutos do seu trabalho, mas também satisfeito além do permitido, regozijando-se com seus próprios méritos, querendo ser alvo da atenção de todos. E é aqui que a parábola nos repreende muito fortemente quanto aos nossos méritos, quanto aos nossos trabalhos. É claro que o servo fez um bom serviço, nós não podemos negar, mas ele não recebe do seu amo um elogio como resultado dos seus trabalhos, como se o amo fosse obrigado a perceber que aquele servo ele é abnegado, ele é laborioso. Não, ele foi dado ordens àquele servo, ele as cumpriu. Ordens são para serem o quê? Cumpridas. Ordens não são um meio para receber elogios como recompensa, como alguma coisa extra. Meus irmãos, o servo no reino de Deus, ele trabalha visando obedecer às ordens do Senhor Jesus, o seu rei. Ele não espera ser recompensado, ele não espera ser admirado, ele não espera ser elogiado, ele não espera ser colocado em praça pública e ser dito assim, esse é o meu servo. A palavra, ela nos ensina a não pensarmos muito nos serviços que nós já tivemos desempenhado. Lembra o Senhor Jesus dizendo, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita? Então, não pense muito nas coisas que você tem feito, nos bons resultados que você tem obtido. Isso é a ordem do Senhor. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele não alardeava os seus feitos, ele não se vangloriava dos seus resultados, mas ele se entregava retamente àquele a quem julga os corações, o Senhor Deus Pai. Certa ocasião, o Senhor Jesus, ele curou de uma vez 2 cegos, e foi uma obra espetacular. Qual foi a recomendação que o Senhor Jesus deu àqueles que foram curados? Está lá em Mateus 9:30, diz assim, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Claro que depois eles falaram para todo mundo, mas essa foi a ordem do Senhor. Então, assim, não me exponham a uma publicidade que eu não quero. Eu não vim para isso. O Senhor Jesus não estava buscando notoriedade, nem fama, nem elogios públicos. Jesus, o servo sofredor, ele não estava nem querendo impressionar o Pai a ponto do Pai ser obrigado a reconhecer os seus feitos. Ele não estava fazendo isso. Ele veio para cumprir as ordens de seu Pai, e para ele isso bastava. Ele diz para nós em João 6,38 o seguinte, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, se a vontade daquele que me enviou. Era a vontade do Filho, fazer a vontade do Pai. Então, meus irmãos, a confissão de que somos servos inúteis deve estar não só em nossa boca, mas em nosso coração, como um remédio amargo para nos prevenir de pensar que somos alguém especial e cujo trabalho é digno de honra, de louvor. Olha, se trabalhamos duro, se suportamos dificuldades em silêncio, se nós fizemos o nosso melhor, se nós caprichamos nos detalhes, se nós apresentamos um produto excelente,
Ao final, nós devemos dizer às nossas almas: somos servos inúteis, não fizemos nada além do esperado como servos no reino de Deus. Não devemos nos vangloriar. E aqui, voltando para nós, algumas pessoas não conseguem trabalhar, meus irmãos, sem que logo recebam qualquer elogio, qualquer reconhecimento. E na nossa geração atual isso virou uma praga. Rapidamente a pessoa se frustra com o seu serviço quando ela não recebe um reconhecimento imediato. Fiz um bolo maravilhoso, rápido, tira uma foto, posta no Instagram para ver quantas curtidas você vai receber pelo fruto do seu trabalho. Gente, o meu relatório ficou estupendo. Rápido, comenta logo ali no grupo de WhatsApp dos colegas, faz menção para o pessoal ver como você é proativo. Eles vão perceber a tua competência. Obedeceu uma ordem do seu pai e o seu pai não te elogiou. O que o meu pai pensa que é? Ele pensa que eu sou o quê? Escrava dele? Eu quero um agradecimento, eu vou pedir um aumento de mesada. E, quer dizer, tem que ter alguma coisa, né? Fiz todos os serviços da casa, e aquele traste chegou e nem me deu um sorriso sequer, né? Será que ele não reconhece que é eu que faço todo o trabalho dessa casa? Você ajudou alguém necessitado? Vai logo lá na reunião da oração da igreja e testemunha a sua boa obra, e até peça oração pelo indivíduo, coitado. Todo mundo vai ver quão piedoso você é, você vai receber tapinha na costa. Estão entendendo? Nós queremos ser reconhecidos, queremos méritos e méritos por um trabalho que não veio de nós. Meus irmãos, nós temos a triste inclinação, como filhos de Adão e Eva, em buscar glória pelas nossas realizações. Nós precisamos urgentemente lembrar em nossos corações que nós somos servos inúteis. Qualquer coisa que façamos, qualquer boa dádiva que recebemos, qualquer dom perfeito que exercemos, vem lá do alto, do Pai das luzes, como diz Tiago em 1,17, não é algo que vem de nós mesmos. Se é para buscar glória nas realizações, ao discípulo só é facultado uma única possibilidade de gloriar-se. Qual é essa? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí nós podemos nos gloriar nele, não em nós. Então, se é para a glória de Deus que devemos fazer qualquer coisa, então não é para a nossa glória. E se só conseguimos fazer essa boa obra porque recebemos dele força, habilidade, inteligência, então como é que nós podemos nos iludir achando que nós merecemos algum crédito por isso? Isso é infantilidade, é coisa de gente imatura. Observe o que um pai disse uma vez para uma filhinha de 5 anos. Diz assim: filha, pegue o seu pratinho e leve para a pia e tente lavar. E a criança ficou toda animada, né? E ela quer cumprir a ordem do pai, mas ela não tem altura para chegar à pia, nem sabe usar os apetrechos. Então o pai vai, pega uma cadeira, põe a filha em cima, mostra como se deve fazer, explica o papel do detergente, explica como usar a bucha, como colocar o prato no escorredor para secar. E ela está animada para cumprir a ordem do pai. Depois ele vai, abre a torneira, porque ela não consegue alcançar a torneira, põe detergente na bucha e observa aquela mãozinha desajeitada tentando lavar o seu pratinho. E a filha obedece às ordens do pai, e ao fim do processo apresenta o pratinho até que mais ou menos limpinho para os padrões infantis, né? E o pai está satisfeito com o resultado, mesmo que depois ele vai ter que lavar de novo o prato porque ficou um monte de sujeira, mas ele está satisfeito com aquilo. Então ele pega a criança, coloca ela no chão, e a criança corre para sua mãe toda contente e diz: mamãe, eu lavei o meu prato, lavei tudinho, eu sou a melhor lavadora do mundo, não é, mamãe? E a sua mãe sorri, dá um beijo e diz muito orgulhosa: como você é esperta, minha filha, você já sabe até lavar louça. Sim, você é a melhor lavadora do mundo. E não tem nada de errado com essa cena, meus irmãos, não tem nada de errado. Ela é uma criança, a criança volta e meia precisa de elogios positivos. Até alguns adultos às vezes precisam de elogios positivos.
Até que vai chegar um momento em que ela lavará a louça, não porque ela vai receber elogios, mas porque ela sabe que com isso ela vai aliviar um pouco as tarefas de casa. Não porque ela é a maior lavadora de louças do mundo. Estão entendendo? O problema é que nós podemos crescer ainda querendo ser reconhecidos como o melhor lavador de louças do mundo. Esse é o problema. O aluno mais inteligente, a esposa abnegada, a garota mais bonita, o pregador mais eloquente, ter um canal com muitas curtidas, ter o melhor relatório, aquele que faz o melhor churrasco. Nós queremos reconhecimento. Esse é o problema. E não tem problema em elogiar alguém por um bom serviço prestado. O problema não está em quem elogia, o problema está em quem recebe o elogio. A pessoa necessita do elogio, necessita ser reconhecido, e isso, meus irmãos, é infantilidade, é ser ainda imaturo. E essa passagem, ela nos humilha, porque ela nos coloca em nosso devido lugar. O que você está fazendo, você só está fazendo porque outro te pegou pela mão, outro te deu habilidade, outro te ensinou a fazer, e você faz e é para ele. Então, temos que dizer à nossa alma: somos servos inúteis, só fizemos o que foi ordenado fazer, através dos meios, das habilidades que Deus nos deu, que nos foi ensinada, que não veio de nós. Entenderam aqui, meus irmãos? Então, ele é remédio contra essa altivez. Outro ponto, ele é remédio, por quê? Porque ele nos ensina humildade no serviço. Considerar-se inútil nos ensina a humildade no serviço. Então, se por um lado nós dizemos à nossa alma: somos servos inúteis, isso vai nos repreender na busca pela glória humana. E por outro lado, vai nos ensinar humildade. De que maneira vai nos ensinar humildade? Muito bem. Vejam bem, se a glória tem que ser dada ao Senhor e não ao servo, então há um sentido correto em que o servo deve perceber a sua inutilidade em serviço. Ok? Veja bem, o servo tem que se avaliar inútil em termos do serviço que ele tem prestado, não é em termos da sua pessoa. Ele está dizendo assim: eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou imprestável, eu não sirvo para nada. Não é isso. Mas quando ele termina o seu serviço, ele diz assim: eu só fiz o que foi ordenado. Então ele está avaliando a sua capacidade em termos do serviço prestado. Como servos do reino, meus irmãos, nós somos inúteis. Por quê? Porque nosso serviço não é realizado totalmente para a glória de Deus. Então é inútil também nesse sentido. Mesmo as nossas melhores obras, diz a palavra, mesmo as nossas obras mais justas, estão contaminadas pelo trapo imundo do pecado. Então não tem como a gente fazer a melhor obra perfeita completamente para Deus. Então não há como se gloriar disso. Nós só temos como pender a cabeça e reconhecer a inutilidade dos nossos esforços humanos. Isso é humildade. Se o Senhor Deus nos usa no seu reino, é exclusivamente por sua graça, porque Ele não precisa de nós. Ele nos dá a graça de servi-lo, tá? É exclusivo da graça dele. De nenhum modo nós somos de nenhum proveito a Deus. Olhem bem a frase: de nenhum modo somos de algum proveito a Deus. Nada. No livro de Jó, um dos amigos de Jó, ele fala algo que é verdadeiro. Ele sintetizou corretamente essa questão da utilidade, tá? Do homem a Deus, quando ele pergunta assim para Jó, em Jó capítulo 22, versículos de 1 a 3. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio só é útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro que faças perfeitos os teus caminhos? Olha a ideia aqui de lucro, de utilidade. Então, o que está dizendo aqui esse texto? O homem tem algum proveito para Deus? O homem dará algum lucro ao Senhor? A justiça do homem acrescentará algo à justiça de Deus? A resposta é um humilhante não. Não. Deus não depende em absolutamente nada do ser humano. Quem primeiro deu a ele, de modo que lhe venha a ser restituído? Quem deu primeiro a Deus, de forma que Deus seja devedor? Diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, capítulo 1, Romanos, capítulo 11. Nós é que estamos em dívida para com Deus, meus irmãos, e não o contrário.
mesmo nas atividades mais cotidianas, mais simples, nós dependemos totalmente de Deus para ter bom êxito. Olha o que diz o salmista em Salmo 127, 1 a 2. E é interessante que o contexto parece que vai se fechando. Versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou seja, meus irmãos, não há nada que possamos fazer das nossas próprias forças, independente da força que vem de Deus. É inútil, é em vão, não tem como. E se isso não nos humilhar até o pó, não sei mais o que pode nos humilhar, porque o reconhecimento da dependência que temos do Senhor está ligado diretamente ao reconhecimento de que somos servos inúteis, mesmo quando estamos prestando serviço a Ele. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não vigiar, não nos capacitar, não nos orientar, será em vão os nossos esforços. A palavra vão aqui no original em hebraico também dá o sentido de inutilidade. É uma coisa impressionante, né? Se eu faço algo que me foi ordenado, eu só posso fazê-lo porque Deus me deu condições para tal. Então somos servos de fato inúteis, e é uma frase humilhante. E aí tem que lembrar que temos que nos humilhar na presença do Senhor. Diz lá a palavra em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Não é brincadeira que o Senhor está falando assim: olha, começa a falar essa frase para vocês toda vez que vocês lavarem louça. A gente tem que reconhecer que, em termos de serviço, nós não podemos apresentar nada genuíno, nada que acrescente algo ao plano de Deus, à pessoa de Deus, ao caráter de Deus. Certa vez, Charles Spurgeon, ele estava pregando sobre essa passagem do servo que se reconhece inútil. E ele disse o seguinte a seus ouvintes, ele disse assim: quaisquer serviços que tenhamos prestado foi uma questão de dívida. Será que chegamos a um estado tão baixo de moral espiritual que achamos que fizemos muito quando damos a Deus o que lhe é devido? Será que nós estamos nesse nível, achando que Deus é que nos deve? Nós é que somos devedores, meus irmãos, nós que somos inúteis. Foi Ele que nos criou, Ele que nos fez crescer, nos cercou de cuidados, nos remiu da morte pelo seu Filho. Foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos buscou, foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo. É Ele quem nos dá o seu reino. Nada fizemos por merecer, nenhum serviço que venhamos a fazer acrescentará algo à obra de Deus manifestada e consumada em Cristo Jesus. Está claro? É isso, não é uma questão de frase, é algo que tem que estar nas nossas mentes e corações. Meus irmãos, pegando a ideia da parábola, quando estivermos trabalhando nos campos do Senhor, até que todos estejam cultivados para dar frutos, bons frutos no devido tempo, quando nós tivermos alimentado as ovelhas do Senhor, os nossos irmãos com a sua palavra, quando tivermos nos cingido com as vestes da justiça de Cristo, quando tivermos preparado a mesa da comunhão do nosso Senhor, digamos à nossa alma: não temos serventia alguma, porque fizemos apenas a nossa obrigação, pois tudo que fizemos, não fizemos de maneira perfeita. E aí Spurgeon também, ele vai dizer assim: na lavoura houve falhas, na alimentação das ovelhas houve severidade, às vezes esquecimento, na preparação das mesas, os alimentos preparados foram indignos do Senhor a quem servimos. Somos como imundo e as nossas justiças como trapo da imundícia. Essa é a nossa humilde condição de servos no reino. Então, se você fez algo digno de louvor aos olhos de Deus, foi a graça do Senhor operando em você, e seja muito grato ao Senhor pela benignidade que Ele tem mostrado ao seu servo. Quando estamos humilhados, meus irmãos, nós buscamos a Deus em oração, e até nisso a nossa oração não é perfeita. Nossa oração é cheia de culpas, desculpas, floreados inúteis. Quando nós confessamos os nossos pecados, esquecemos de tantos deles. Nosso arrependimento muitas das vezes não é sincero. Nossos louvores às vezes na igreja são distraídos. A nossa devoção sincera tantas vezes soa vazia.
Ou seja, nós estamos trabalhando nos campos do Senhor, mas não com perfeição, não com a perfeição que é digna do Senhor, mas Ele nos chama a trabalhar nos seus campos. Nós somos todos assim, né? Mesmo quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós não conseguimos dar o devido louvor dentro da beleza da sua santidade. Somos todos servos inúteis, todos nós. Aqui nessa noite, você que me ouve, você é um servo inútil. Se você é de fato discípulo do Senhor Jesus, você é um servo inútil. Como que Deus pode nos considerar, meus irmãos, seus servos? Como é que Ele pode nos chamar de filhos? Se nós fôssemos julgados pelas nossas iniquidades, nenhum de nós seria salvo desde o início desse mundo, desde a queda ali no paraíso. Sem o auxílio de Deus, nós já teríamos sucumbido nas trevas. O salmista, no Salmo 94, ele fala isso de maneira pungente. Ele diz assim: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio, ou seja, na morte, nas trevas, se não for o auxílio do Senhor. Então, povo de Deus que está aqui presente, se há em nosso meio algum louvor, se alguma virtude existe, se joelhos aqui em nosso meio têm se dobrado ao Senhor, se corações têm sido compungidos, se há fidelidade, se ocorre em nosso meio ternos afetos de misericórdia, se existe sabedoria que veio do alto, se encontra entre nós amor compassivo, se há em nosso meio generosidade, se fé vigorosa floresce em nossa igreja, se está presente o genuíno arrependimento, se há perseverança em meio às tribulações, se há aqueles que morreram fielmente em Cristo Jesus, tudo isso vem dele, por ele, para a glória dele, não vem de nós. Mesmo em nossos melhores momentos, ainda somos servos que em nada acrescentam sequer um côvado ao rumo das nossas vidas. A humildade, ela clama aos nossos corações. Somos servos inúteis, e é importante que o nosso coração, a nossa alma saiba disso. Amém, meus irmãos? Mas ainda não terminou, ainda nós não estamos totalmente humilhados. Por quê? Porque o próximo ponto é que há uma importância em ser inútil. A importância de ser inútil pode parecer estranho, mas a nossa utilidade em termos de serviço reside justamente no reconhecimento da nossa inutilidade. Estranho, né? A nossa utilidade reside no reconhecimento da nossa utilidade. Charles Spurgeon, ele pregou muito sobre essa questão, Deus sendo o único motivo de glória. Ele disse certa vez que uma das mais difíceis lutas da vida dele e da vida cristã era aprender a verdade do primeiro verso do Salmo 115. Vamos ler o Salmo 115, versículo 1. Ele diz que essa era a luta mais difícil da vida cristã, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou seja, não é nem por amor de nós. Então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ele diz assim: essa é talvez a luta mais difícil do cristão, reconhecer que toda glória é para Ele, e todo bom serviço, todo dom vem dele. Nós queremos glória pelos nossos esforços, queremos ser considerados úteis, proativos, dinâmicos, independentes, visionários, mas enquanto acharmos que temos algum valor útil que Deus necessita, se nós achamos que há algum mérito que precisa ser louvado, que há alguma glória que deve ser creditada em nosso nome, então nós não conseguiríamos servi-lo corretamente, meus irmãos. Não a nós, Senhor, não a nós, ao seu nome venha toda a glória. Então, o crescimento na humildade, meus irmãos, ele tem que chegar até o ponto de entendermos as nossas limitações e a nossa inutilidade em termos dos nossos esforços. E quando isso ocorre na vida do cristão, quando ele cresce a esse ponto, ele começa a testemunhar o poder e a força de Deus manifesta em sua vida. Por quê? Porque quando nós somos fracos, é que nós somos o quê? Fortes. Quando nós somos fracos, é que nós podemos buscar verdadeiramente a fortaleza que está em Deus. É quando nós realmente somos fortalecidos pelo poder de Deus. Quando reconhecemos nossos limites, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, é que nós podemos vislumbrar o poder ilimitado de Deus agindo em nossas vidas. Eu pergunto aqui para os irmãos, todos presbiterianos, quando foi que o apóstolo Paulo, em sua luta em glória contra o espinho da carne, encontrou forças para resistir?
Quando foi? Ele encontrou forças em si mesmo para resistir? Ele só encontrou forças quando ele entendeu que não tinha forças em si mesmo para vencer. Era inútil seus esforços para superar aquela aflição. Ele chega a rogar 3 vezes ao Senhor por libertação. Ele não foi atendido. Antes, a resposta do Senhor foi lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. A resposta do Senhor foi assim para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Olha-me quando ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o mais incrível é quando essa palavra que ele usa, fraco, em grego é uma palavra que a gente até conhece em português, é asteneo, de onde vem termos como miastenia. Então, essa palavra fraco significa literalmente estar sem força, debilitado e carente de qualquer recurso. Ou seja, em outras palavras, ele não tem nenhum recurso útil, nenhuma força que possa usar, que capacite-o a mudar ele próprio a sua situação. Ele está dizendo: eu sou inútil a isso. É quando eu não tenho forças, é quando eu não tenho meios para agir, quando eu percebo a inutilidade dos meus esforços, quando eu estou fraco nesse nível, aí sim eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, em outras palavras, nós não temos nada de útil, nenhum recurso, nenhuma força que possamos usar para mudar a nossa situação como servos. Em termos de serviço, a nossa glória e a nossa força reside justamente no reconhecimento dessa fraqueza, assim como o apóstolo Paulo fez, da nossa inutilidade, e só então poderemos repousar no poder do Espírito. Essa é a graça de sermos inúteis. Essa é a graça. Sirvamos lembrando da nossa inutilidade, na condição de servos. Amém? E eu quero terminar com uma última palavrinha. Quero falar sobre o Senhor dos servos, para terminar aqui. E por que é importante? Talvez haja aqui, ou alguém que esteja nos assistindo, pessoas que, em vista da parábola do servo inútil, que a gente já viu que não é o inútil aqui, pensem que Jesus seja um Senhor rigoroso, que ele seja indiferente aos seus servos, que ele não é nem capaz de agradecer a uma refeição que lhe foi preparada com a devida alegria. E aí eu sou obrigado a esclarecer aos irmãos o seguinte: a passagem do servo inútil que nós lemos, ela não é centrada no dono do escravo, mas quanto à avaliação que o servo tem de seu próprio serviço. O propósito da passagem é centrado na concepção correta do serviço que os seus discípulos deveriam desenvolver. O Senhor Jesus, ele visa nessa passagem ensinar isso aos seus discípulos: humildade no serviço, lembrando que o servo não tem nada do que se gloriar, nada, tudo vem de Deus. Mesmo quando cumprimos a contento as suas ordens, isso também vem de Deus. Nunca passou pela mente do Senhor Jesus, ao falar essa parábola, ensinar descortesia, ingratidão, indiferença para com bons serviços prestados. Não é isso. Por outro lado, meus irmãos, agora sim, focando no Senhor do servo, e agora o Senhor do servo, o Senhor Jesus, o amo das nossas vidas, o Senhor e dono das nossas almas, ele é completamente diferente daquele amo descrito nessa passagem. Era praxe naquela época em que essa parábola foi dita, que o servo não seria convidado para jantar pelo seu senhor, muito menos ele seria servido pelo seu dono. É algo impensável, especialmente porque os servos eram escravos, e nós vamos falar isso em outro momento. Mas ao contrário do costume dessa época, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele convida a nós, seus humildes e inúteis servos, ao fim dos nossos trabalhos, para sentar-nos à mesa e jantarmos em sua nobre e poderosa companhia. Comermos uma lauta refeição que ele próprio preparou e, pasmem, que ele pessoalmente servirá a cada um dos seus servos. Sim, meus irmãos, ao fim do nosso serviço nessa vida de peregrinações, de provações, de tribulações, nós desfrutaremos do convite que foi negado ao servo daquela parábola. Não acreditam?
Eu, um servo inútil, comendo na mesa com o Rei dos Reis, e Ele próprio me servindo. Vai acontecer isso? Vai, a gente tem as Escrituras como garantia. Abre em Lucas 12, 36 a 37. E que glória essa passagem. Olha o que diz, versículo 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar a Ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados, olha o 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os, os servirá. É completamente diferente, meus irmãos. Olha, essa promessa, ela é grande, ela é preciosa, ela é graciosa. Naquele dia que virá, nós estaremos com Ele à mesa, o maior de todos, que por seu poder se tornou o menor entre nós, a ponto de morrer na cruz de forma vil. Ele nos franqueará a sua companhia naquele dia. Ele nos servirá do seu pão, nos dará a beber o seu vinho novo, e nós diremos espantados uns aos outros: o que eu fiz para merecer tal honra? O que eu fiz? Eu era apenas um servo inútil, eu sou um servo inútil, eu não fiz mais do que a minha obrigação. E aí ouviremos da boca dele aquelas palavras eternas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim é o servo no reino de Deus. Ele é inútil aos seus próprios olhos, como convém aos santos, mas ele é precioso aos olhos do seu Senhor. Então que o Senhor Deus nos ensine a humildade necessária para cumprirmos alegremente as tarefas de servos no seu reino. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor de todos os servos, aquele que tem nos dado habilidades para trabalhar na tua seara, que tem nos feito, Senhor, teus filhos, tu que um dia estarás conosco, Senhor, à mesa, tu naquele dia nos servirás, nós que somos servos inúteis, a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Louvado seja o teu nome pela tua passagem lida, e nós rogamos, Senhor, que essa passagem penetre em nossos corações, entre no mais profundo das nossas almas, e nós possamos dizer, não da boca para fora, mas do coração para dentro, ao fazermos algo, Senhor. Somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que nos foi ordenado. Dá-nos, Senhor, essa graça. Ouve-nos essa oração, Senhor. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.